Bom dia, estudantes da primeira série do ensino médio. Bom dia, professores, gestores, pais responsáveis e todos que estão nos acompanhando. Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês nessa aula de matemática aí desse comecinho de ano, né? E para vocês que não se lembram de mim, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A em Libras e aí ao final você puxa o canto do olho com o dedão. Os óculos de grau de armação preta e hoje visto camiseta branca, calça marrom e sapato preto. E eu também não estou sozinho para esse início de atividades aqui. Eu tenho aqui comigo a professora Sumaia que vai estar me acompanhando aqui nessa aula. Bom dia, professora. Bom dia, professor Alexandre. Obrigada pelo convite. Olá, alunos, estudantes, né, professores, né, e gestores que estão aí nos assistindo. Você aí de casa também que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Sumaia, meu sinal é um S com um sorriso. Eu sou uma mulher de estatura média, olhos e cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma camiseta preta, calça jeans e tênis. Ah, mas também a gente não está sozinho nessa aula, não. Nós sempre temos aqui, e eu agradeço e dou as boas-vindas para o pessoal da equipe de Libras, que sempre nos auxilia aqui na aula. E hoje a gente tem a Elisângela e logo em seguida a Carol. Sejam bem-vindas e muito obrigado. E também quero agradecer a todas as equipes que tornam essa aula possível de ser realizada e chegar até você com a mais alta qualidade de som e imagem. E para esse começo aqui de atividades, Sumaia, eu separei aí um conteúdo que também vai estar auxiliando aí, não só em matemática, né? Mas também como em outras áreas da ciência e natureza. Eu separei aqui a regra de 3 simples, né? Que está no nosso cotidiano, também está nos nossos experimentos, né? E que auxilia bastante aí para a gente conseguir fazer, digamos, uma previsão do que vai acontecer, né? Como tudo pode acontecer nesse mundo, pelo menos a gente tenta controlar o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, na química se usa bastante a regra de 3? Na verdade a gente usa a regra de 3, porque com esse nome que vem da matemática, mas o correto mesmo é a gente falar que a gente está usando as proporções, né? Então a gente tem inclusive uma lei na química, que é uma das leis ponderais, chamada de lei das proporções definidas, e dentro dessa lei a gente pode aplicar sim a questão da regra de 3, que os alunos gostam tanto. Falar regra de 3, mas é bom lembrar que dentro da regra de 3 a gente sempre está lembrando da proporção. Então eu não gosto muito dessa questão, a química resolve tudo por regra de 3. A proporcionalidade dita por uma lei, inclusive, uma das leis ponderais, né? Que é a lei de Proust das proporções definidas. Aí, ó, pessoal, você viu? Eu nem precisei falar qual objeto de matemática a gente vai estar trabalhando. A professora já falou aqui, repetiu várias vezes, que é a proporcionalidade. Sim, só que em matemática a gente toma um pouco mais de cuidado, porque a gente tem que investigar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então isso aí que a gente vai estar verificando aí na aula de hoje, tudo bem? Então os objetivos da aula são utilizar procedimentos de cálculo para resolver problema que envolvam relações de proporcionalidade e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade, né? Então é muito comum aí vocês irem no supermercado, por exemplo, e ver aquelas placas promoção, e aí põe aquele leve 3, pague 2 ou coisa do tipo, né? E aí você tem que ficar muito esperto com essas palavras, porque o cartaz às vezes nem sempre diz a verdade, tá? Então tome cuidado, já aconteceu comigo, por exemplo, um exemplo simples, um chocolate custa R$2, leve 3 e pague R$6. Bom, não tá tendo promoção, né? Porque se for promoção mesmo, não deve seguir a mesma proporção, deve ter que pagar um pouco mais barato, né? E às vezes ele coloca a palavra promoção e coloca um valor maior do que se você pegasse a unidade, né? Então tem que ficar esperto aí nessas palavrinhas, nesses cartazes que chamam a atenção e verificar o preço unitário e ver se está seguindo a proporção ou não, né? Se está pagando a mesma coisa ou mais caro, não tá na promoção, né? Outra coisa que eu posso só interromper um pouquinho, é que a gente aplica também no cotidiano a respeito
da proporcionalidade é quando a gente faz justamente quando a gente vai fazer alguma receita, né? Então eu sempre gosto de falar em química, quando a gente vai utilizar a receita, eu falo assim, pensa num bolo, mas você vai comer um bolo sozinho? Não, então você não vai usar uma receita que vai render 12 porções, porque senão ele vai ficar velho, né? Porque você tá fazendo algo em casa, isso, desperdício também, exato. E aí você mora sozinho, aí você fala, eu quero um bolo menorzinho, né? Ou então, eu moro com várias pessoas, né? Então tem uma família grande, ou no final de semana vai receber alguém, preciso fazer 2 receitas. Opa, 2 receitas, então você vai dobrar cada ingrediente. Então, esse dobrar, é proporcionalizar, né? Justamente isso. Então, a gente tá aplicando justamente essa lei sem perceber no nosso cotidiano. E, por exemplo, condução. Quanto que eu vou gastar de condução no mês, por exemplo? Se eu gasto R$4,40 para ir, R$4,40 para voltar, então por dia eu gasto R$8,80. E aí multiplica pelos 20 dias úteis de ida e volta e eu tenho uma noção de quanto que eu vou gastar. Ó, a proporção de novo aí aparecendo no nosso cotidiano. Tudo bem? Então vamos lá. Regra de 3 simples. É utilizada para descobrir um valor desconhecido. Já está em destaque, mas eu vou destacar de novo aqui para vocês. Então, valor desconhecido, que uma grandeza assume em uma proporção. Olha lá, a palavra proporção aparecendo novamente, né? Devemos verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, antes de mais nada, só lembrando para vocês que a palavra grandeza não significa que necessariamente que o objeto ou a coisa é grande, tá? Lembrando que em matemática, grandeza é tudo aquilo que se pode contar ou medir. Tudo bem? Então, tome cuidado com isso, tá? E para que montarmos uma equação. A solução dessa equação é o valor procurado. Então, o que acontece? Por que assim, a gente chama de regra de 3? Porque, geralmente, nós temos 3 valores que são dados e queremos determinar um quarto que é o desconhecido, que é o que a gente procura. Tudo bem? Então, provavelmente esse nome veio daí. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo aqui, bem tranquilo, e aí eu vou mostrar para vocês os passos que eu sigo, né? Mas se você não segue esses passos, você tem a sua estratégia para resolver o problema, vai aí que o melhor jeito é aquele que você se sente mais confiante para resolver o problema. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Aqui. Se com 2,5 litros de combustível é possível percorrer 25 quilômetros, quantos quilômetros é possível percorrer com 8 litros deste mesmo combustível? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção não foram os números, tá? A primeira coisa que me chama a atenção são as grandezas. Bom, então, o que eu posso contar? O que eu posso medir? Então, olha só, eu posso medir a quantidade de combustível, que são os litros. Eu posso medir a distância percorrida, tá? Então, eu tenho aqui as minhas 2 grandezas. E aí, o que eu faço geralmente? Eu coloco e monto uma tabelinha. E nessa tabelinha, em uma coluna, eu vou colocar tudo referente a uma grandeza e na outra coluna eu vou colocar tudo referente a outra grandeza, relacionando os valores de uma grandeza com a outra que estão descritas no texto. Então, está falando o quê? Que 2,5 litros de combustível, olha só, combustível, 2,5 litros percorre quantos quilômetros? 25 quilômetros, olha só. Então, 2,5 litros está para 25 quilômetros. Não gostei desse meu 5, preciso só para ficar mais bonito. 2,5 está para 25. E aí, eu quero saber, com 8 litros... Olha só, então combustível eu vou colocar aqui, preencher a segunda linha com 8. Vai percorrer quanto? Qual a distância? Então essa aqui é a minha pergunta, que geralmente a gente utiliza uma letra para estar representando aqui
esse ponto de interrogação, que é o que eu não sei. Então, no nosso caso, geralmente a gente coloca a letra X. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, uma vez montada essa tabelinha, vocês estão vendo, eu tenho 3 valores que eu já conheço e eu vou descobrir este quarto, certo? Então, vamos aqui, ó. Já está aqui bonitinho, tem mais espaço aqui para eu estar resolvendo. O que geralmente o pessoal fala para fazer? Multiplicar em cruz. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: antes de você pegar e começar a multiplicar em cruz, você tem que verificar a relação entre essas grandezas. E aí, descobrindo se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, aí sim você utiliza a técnica que você conhece. Tudo bem? Então aqui, ó, combustível. Quanto mais combustível eu tiver, que é o nosso caso, será que eu vou percorrer mais ou menos a distância? O que você acha, professora? Eu acho que mais, né? Então, quanto mais combustível, maior a distância? Sim. Então, quer dizer que elas são diretamente proporcionais, porque elas reagem da mesma maneira. Então, uma vez que ela é diretamente proporcional, como vocês podem resolver esse quadro? Do jeito que a maioria fala que é para resolver. Multiplica esses valores em cruz. É o único jeito de resolver isso? Não. Então eu vou resolver primeiro por esse jeito, desse método, depois eu mostro um outro aí, e aí vocês veem qual que mais vocês gostam, ou se você tiver outra estratégica que também chega no resultado, perfeito. Pode fazer, tudo bem? Na matemática não existe só apenas um caminho, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o quê? 2,5 vezes x, tá? Vai ser igual ao quê? 8 vezes 25. Tudo bem? E aí, resolvendo a conta, 2,5 vezes x é igual a 200. É isso? Eu não sei. Então, eu vou fazer a conta aqui do lado rapidamente. 25 vezes 8, 40 vão 4, 16 mais 4, 20. Ufa, deu certo. E aí, eu vou pegar o que está multiplicando, né? E vou dividir os dois lados por 2,5. Então, fica 200 por 2,5. E, professora, cai numa conta que tem vírgula. Como será que é o truquezinho? O truquezinho é igualar o número de casas depois da vírgula. E aí, o que eu faço com a vírgula? Você cancela. Elimina a vírgula, né? É como se eu estivesse multiplicando em cima e embaixo por 10. Isso. E aí fica 2.000 dividido por 25. Essa conta já fica um pouco mais complicada, né? Então, aqui, ó, 2.000 dividido por 25. Aqui dá meia dúzia. Não, meia dúzia não, dá mais. Aqui vai dar 8, 40, 20, isso, certo? 80. Olha só, então eu descobri que roda 80 quilômetros. Tudo bem? Isso foi um jeito. Tranquilo, facinho, né? Você vê que é só fazer conta. Então, aqui tá ok. Tudo bem? Este é o primeiro método, que é o tradicional, que a maioria das pessoas conhece. O segundo método, eu acho que tá mais... pode tirar print da tela. E agora eu vou mostrar o segundo método, que provavelmente você deve conhecer. Sim, já pensei nele, mas posso chamar a atenção mais uma coisinha aqui para os nossos alunos? Claro. Né, para os nossos estudantes. É importante, principalmente quando você vai fazer uma prova, né, para o professor dissertativo. E aí, principalmente na área de ciências da natureza, eu jogo para química e inclusive para física. A primeira questão é que, se a gente voltar lá na pergunta, pode voltar na pergunta, professor? A pergunta diz justamente quantos quilômetros é possível percorrer, né? Aí pode voltar agora. A gente colocou a incógnita, e isso foi uma fala do professor, a gente usou o X para falar da distância, né? E a gente achou que X é igual a 80 quilômetros. Mas não havia lá na pergunta a questão de X. Então, se vocês observarem lá, não existiu o X como pergunta. Calcule X. Né? Então, se não existe o X para fazer a pergunta, então você deve colocar uma resposta.
A distância a ser percorrida será 80 quilômetros. E colocar unidade, porque o 80 é um número. E aí, na física, na química, até na matemática, como perguntas como problema, é importante ressaltar a resposta do que significa aquele número, tá certo? 80 poderia ser sapatos, 80 meias, né? 80 é um número que vale qualquer coisa, né? Qualquer objeto. E aí, a gente colocar o significado. Então, na verdade, quando a gente passa principalmente para física e para química, nós, professores, a gente observa justamente essa unidade. O que aquele número quer dizer? E outra coisa a minha pergunta não foi sobre X. Então, trazer essa resposta é muito importante, tá? É só essa questão que eu gostaria de relacionar. Então, a gente está vendo a mesma coisa em outras disciplinas, né? Em outros componentes curriculares, mas a aplicação é a mesma, né? Então, acho que não tem por que a gente ficar complexando algumas coisas. E que provavelmente se utiliza outras letras, né? Por exemplo, em física, distância seria o S, né? Isso, também, não é mais o X, né? Exatamente. Então, olha só, o segundo método aqui, que é bem rapidinho. Olha só, 2,5 para virar 25, o que eu faço? Multiplico por 10. Isso. Não é isso? Então, 8, o que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar por 10. Olha só, cheguei já no 80. Exatamente. Tudo bem? Então, assim, são métodos que se você enxergar, qual que é o melhor? É o que você consegue se sentir mais seguro para estar resolvendo. Vocês veem, chega no mesmo resultado, tá? Só que para isso, professor, você não fez conta? Fiz sim. Se você for verificar, se daqui para cá eu multiplico, na volta eu divido. Então, que conta eu fiz? Eu fiz 25 dividido por 2,5. Né? E aí eu chego rapidamente no 10. Então eu sei que minha razão de proporção é 10, de uma coluna para outra. Então 8 vezes 10, 80. Ela precisa se manter na próxima coluna. E essa é a ideia quando a gente utiliza a receita de bolo. Você tem lá as quantidades. Se você quer dobrar, você vai multiplicar tudo por 2. Se você quer triplicar, você vai multiplicar tudo por 3. Né? Essa razão de proporção que a gente falou lá no comecinho da nossa aula, né? Da sua aula, desculpa, não tô colocando como não, mas eu tô aqui também, que serve para isso, tá certo? E posso falar um bom dia aqui para quem tá falando com a gente, professor? A Maria Socorro tá aqui com a gente. Bom dia. A Bárbara Silva e a Yasmin Alves. Muito bom dia, meninas, aí para vocês, tá certo? Pedi aqui para falarem pra gente qual a escolinha que elas estudam, mas ninguém falou nada ainda não. Mas quando falar, a gente fala da escola. Bom dia e muito obrigado por estarem participando aqui da nossa aula, tá? E agora eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, só para vocês terem uma ideia aí, a diferença. Aqui ele está falando da velocidade que eu posso medir, tudo bem? E o tempo que pode ser feito, tá? Tempo. Então, aqui tem velocidade e tempo. Ó, montei a tabelinha, montei minha coluna. E aí, eu tenho que parar, depois de preencher aqui, né? Velocidade média, 70. Demora quanto tempo? 5 horas. Então, quanto deve ser para fazer o mesmo percurso em 4 horas, né? Então, a minha pergunta seria essa daqui. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, a relação de inversamente proporcional. Vocês viram que na outra atividade, as grandezas, elas agiam da mesma maneira. Se uma crescia, a outra também crescia, certo? Então aqui, ó, vamos analisar. Na velocidade, se eu quiser fazer o mesmo percurso em menos tempo, eu vou ter que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Aumentar a velocidade para fazer em menos tempo. Muito bem. Então você está vendo que eles estão seguindo relações inversas. E aí, na hora de resolver, eu não vou resolver em X, né? Ou eu vou utilizar a multiplicação em cima e embaixo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, que eu tenho que inverter as operações, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e fiquem e continuem nos assistindo aí para a próxima aula de Química, tá ok? Muito obrigado, professora, e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.